Qual a definição de vida? Reconhecemos como seres vivos os animais, os fungos, as plantas, os protistas e as bactérias. Mas recentemente, um biorobô foi criado e desencadeou um dos maiores debates da ciência moderna. Quer entender melhor essa história? Fica comigo que depois da vinheta eu te conto tudo. Este é um Xenobot, um biorobô capaz de se replicar sozinho. Os cientistas espalharam algumas partículas ao redor de alguns deles, que começaram a girar em volta de si mesmos, recolhendo as partículas e criando pequenos montes, organizando as partículas que antes estavam espalhadas. Os seus movimentos e comportamento até mesmo se assemelham ao de outros organismos vivos. Eles podem reter informações, são móveis, podem curar danos e até mesmo trabalhar em grupo, mas eles não são naturais. Foram projetados por inteligência artificial e construídos por mãos humanas. São formas de vida sintéticas ou também conhecidos como robôs vivos. Esses biobots foram desenvolvidos a partir das células da pele e do coração da rã Xenopus laevis, e é daí que recebem o nome Xenobot. Este é o primeiro organismo feito pelo homem e se tornou um novo sistema vivo. E os cientistas acreditam que em um futuro ele vai ser usado para monitorar a radioatividade, combater a poluição e até mesmo curar as doenças como o câncer, por exemplo. Só de serem criados, os Xenobots já abriram um debate sobre como definimos um ser vivo, mas daí então algo impressionante aconteceu. Eles começaram a se reproduzir espontaneamente, criando cópias de si mesmos de uma forma que a ciência nunca havia observado. Conseguiram criar um novo tipo de vida. Segundo os cientistas, essas pequenas criaturas um dia serão de grande utilidade para os humanos. O campo da biorrobótica é relativamente novo, e assim como a robótica clássica, o objetivo é resolver os problemas humanos construindo máquinas. Mas ao invés de usar parafusos e porcas de aço, a biorrobótica usa como matéria-prima tecido vivo, integrando a biologia com o design mecânico. Os robôs biohíbridos são geralmente compostos por tecido muscular cardíaco ou esquelético em uma base artificial. O benefício de se usar biologia na robótica é que os componentes biológicos têm características únicas que os materiais artificiais não podem replicar com qualidade. Um outro fator é a sua flexibilidade, que os permite se mover exatamente como se fosse um organismo vivo. Eles também podem responder de forma rápida e natural aos estímulos externos, e alguns podem até curar danos ou lesões. Já as estruturas artificiais estão sujeitas ao declínio gradual, como ferrugem dos metais, desmoronamento do concreto e a deteriorização dos plásticos. Seres vivos estão sempre lutando de uma forma ou de outra contra a sua autodegradação, e para isso eles retiram energia dos seus arredores. Só essa qualidade já seria o bastante para permitir que os biobots ultrapassassem e muito a vida útil de até mesmo as nossas melhores tecnologias artificiais. Um dos primeiros exemplos de biorrobótica é esta criação feita em 2014. Este biorobô é composto por uma espinha dorsal de plástico cercada de tecido muscular de coração de rato. Pulsos de corrente em diferentes frequências instruíam as células a se contraírem, permitindo que o biohíbrido se movesse em uma solução líquida, apesar de fazer isso de uma forma bem irregular. Mas quando o próximo ano chegou, os cientistas refinaram essa ideia. Desta vez, usaram células de mexilhões, e este novo biorobô foi baseado em uma tartaruga marinha para que pudesse se mover mais facilmente através de um ambiente líquido. Alguns biorobôs foram produzidos com foco nas articulações, como os de braços e de pernas, que podem ser usados para manipular o seu ambiente. Este biohíbrido possui membros articulados com tecido muscular ligados à espinha dorsal artificial. Quando se altera a voltagem de um dos lados, os músculos se contraem ou retraem, movendo as articulações dos membros que podem ser usados para pegar ou mover objetos. Este outro biobot foi inspirado em uma água-viva, e ele foi produzido
produzido com um andaime artificial cercado por tecido cardíaco em camadas sobrepostas. E isso faz com que ele possa se mover de uma maneira muito semelhante a uma água-viva real. Recentemente, os cientistas criaram um biorobô em forma de arraia, e este foi criado com uma espinha dorsal artificial que foi revestida com músculos de coração de rato. E ao contrário dos outros biobots que se movem com eletricidade, este se move usando a luz. As células musculares foram programadas para serem ativadas aos estímulos luminosos. Com isso, pode-se guiar o robô apenas movendo os estímulos luminosos para onde desejar. Mas para todos esses robôs funcionarem, é necessário fatores externos para que eles possam saber como se comportar. Como vimos nos exemplos anteriores, onde foram usados eletricidade e luz fornecidas por um ser humano. E os componentes artificiais ligados a eles podem quebrar e não são biodegradáveis, e se introduzidos em grande escala no meio ambiente, traria grandes danos. E para uso no corpo humano, não é possível devido à incompatibilidade. Além disso, o componente biológico usado nesses robôs serve apenas para dar movimento a eles, fazendo o papel como se fosse o de um motor. E as pesquisas estão apenas no início, e as células podem fazer muito mais do que apenas se contrair. Existe um mundo de possibilidades em relação ao comportamento inato e bioquímica que poderia ser usadas em máquinas celulares. E acima de tudo, a forma com que esses robôs se movem se assemelha aos organismos já existentes. Não que isso seja ruim, mas existem outras formas que nem podemos imaginar. Atualmente, as máquinas são modeladas com base nas criaturas que nós podemos ver, porque do contrário, seria impossível prever o comportamento de alguma configuração totalmente aleatória. Os Xenobots nasceram com o objetivo da criação de um robô inteiramente biológico sem componentes artificiais. Um robô construído a partir do zero, usando apenas células de animais e permitindo que elas tomassem qualquer forma aleatória, e não com base em formas de vida já existentes. Estes teriam uma configuração totalmente nova. O processo tem início com um embrião de rã. Depois que um ovo desta espécie é fertilizado, ele se forma em uma bola de células estaminais. Este aglomerado de células parece completamente uniforme, mas dando uma olhada melhor, todas essas células têm um propósito pré-determinado. As células da parte superior geralmente são epiderme ou parte do sistema nervoso central. As células do centro se transformam em músculos, e as células inferiores formam a endoderme, que leva ao desenvolvimento dos órgãos. Estas diferentes seções podem ser desmontadas em seus diferentes componentes e em seguida remontados em um novo arranjo. A reconstrução é feita inteiramente à mão usando fórceps. Seções desejadas do embrião são removidas e então basicamente misturadas novamente. Após esse processo, elas são banhadas em uma solução que as faz se unirem novamente e voltarem a ser uma esfera. Depois disso, as esferas são esculpidas em uma nova forma usando um cauterizador. E isso ainda é feito por mãos humanas, mas o design não tem nenhuma interferência humana. É feito por uma inteligência artificial complexa. Um programa chamado Volkscar cria um ambiente virtual completo com simulações de física na vida real, como física de líquido de fricção gravitacional e tensão superficial. E esses cubos aglomerados que você está vendo representam as células de um Xenobot, e diferentes cubos representam diferentes identidades celulares da vida real. No início, os cientistas começaram com apenas dois tipos de células, as passíveis como as da pele e as contráteis como as cardíacas, e o objetivo inicial era fazer o Xenobot avançar. Os diferentes cubos que representam as células foram então combinados de forma totalmente aleatória pela IA, e depois foram colocados em um algoritmo evolutivo que pode evoluir o Xenobot ao longo do tempo, criando interações após interações até exibir o comportamento desejado. E o algoritmo começa os projetos de forma bem aleatória, com os bots não exibindo nenhum comportamento interessante, apenas se balançam um pouco. Mas depois de simulações de milhares de gerações, o algoritmo produz um Xenobot com um comportamento avançado que se esperava. E o primeiro design foi uma pequena bolha com apêndices, semelhantes às pernas que podiam ser usados em movimentos de caminhada ou corrida. Após isso, os cientistas foram para o laboratório e criaram o Xenobot com a mesma configuração, juntando as células corretas e esculpindo na forma certa. Quando os colocaram em uma placa de Petri com solução líquida, os Xenobots começaram a se mover. Quando colocaram
colocados voltados para a direita, geralmente se moviam para a direita, exatamente como a inteligência artificial previu. O próximo passo foi testar os robôs para ver se eles poderiam se mover por ambientes variados, como labirintos que vão desde campos abertos até tubos tão pequenos quanto meio nanômetro de diâmetro. E isso é menor do que o diâmetro de um fio de cabelo humano. Em todos os casos, os robôs seguiram o caminho fornecido pelo ambiente, e eles fizeram isso com muita facilidade. Não demorou muito e foram criados diferentes tipos de locomoção para os Xenobots. E durante o estudo, os pesquisadores descobriram que se machucassem os robôs, eles se autocurariam em cerca de 10 minutos. Sem serem programados e sem nenhum sentido ou órgão de comunicação, os robôs começaram espontaneamente a trabalharem juntos. Fizeram isso coletando e organizando os detritos em pequenos montes. Não se sabe muito sobre esse comportamento ainda, mas especula-se que eles apenas pegam os detritos e o empurram, e ao se depararem com o pequeno monte, os deixam ali por não terem forças para continuar empurrando. E mesmo que isso seja um ato irracional e descoordenado, pode ser uma ferramenta poderosa para os humanos no futuro. De acordo com os cientistas, eles poderão ser programados para limpar os oceanos de microplásticos e desastres ambientais, ou até mesmo limpar placas das artérias do corpo humano, atacar células cancerígenas, bem como outras funções voltadas para a saúde. Isso fez os pesquisadores se perguntarem: o que mais esses robôs vivos podem fazer? E foi aí que eles surpreenderam toda a comunidade científica. A forma de uma esfera não era tão boa para coletar. Resolveram então usar uma sugestão da inteligência artificial e produzir os Xenobots em forma de C, como se fosse um Pac-Man. E foi isso que eles fizeram, mas também adicionaram um material atraente para os robôs coletarem. Eram as células tronco da RAM, que é a matéria-prima para a construção dos robôs vivos. E foi aí que algo impressionante aconteceu. Os pequenos montes que os robôs amontoaram começaram a se transformar em novos Xenobots. No mundo, existem várias formas de reprodução, podendo ser assexuadas ou não, mas todas elas, de uma forma ou de outra, precisam de um pai, e a forma com que os Xenobots se reproduziram nunca foi observada em organismos vivos. Atualmente, esses robôs podem viver por 10 dias em um ambiente aquoso sem precisar de comida externa. E os cientistas estão confiantes que em um futuro, estes estudos que ainda estão no início, irão mudar completamente a forma com que nós interagimos com os robôs. O que será que o futuro reserva para os humanos e as máquinas? Deixa aqui nos comentários qual é a sua opinião. E aí, gostou desse vídeo? Se sim, não esquece de se inscrever por aqui. Isso nos ajuda a crescer e ter mais relevância dentro do YouTube. Com isso, o nosso conteúdo chega para mais amantes da tecnologia. Na sua tela tem 2 novas sugestões. Continue vendo os nossos vídeos. Muito obrigado por nos acompanhar e até o próximo!